Vamos lá, a gente vai começar hoje então a segunda aula da oficina de danças brasileiras. Vamos dar uma alongada, porque hoje a gente vai trabalhar bem com essa região do quadril e bacia, uma região muito sensível. A gente vai mexer com algumas estruturas que normalmente a gente não mexe, então o alongamento é sempre prudente. Deitados, vou ficar de lado, senta, né? Faz um alinhamento das suas pernas em relação aos seus pés e bacia. Isso quer dizer que eu não preciso estar com as pernas tão abertas e nem grudadas uma na outra. Eu tô com a direção, ó, do final daqui, ó, do meu osso do quadril, ele tem uma reta que vai de joelho até os meus pés, tá? Vou começar a dar uma articulação para a região da bacia, bem a região sacral da nossa coluna vertebral. É só um molejo, ó. Eu vou para trás e volto. A postura ereta, vou para trás e volto. Agora eu vou para trás, encostando todas as minhas costas no chão, bem arredondado. Puxo as pernas em direção ao peito. Pressiono e alonga. Sente bem alongar essa região posterior da coluna, das costas. Se sentir dificuldade de puxar com as mãos no joelho, pode pôr atrás. E aí volta. Bem redondinho. Tá tudo bem? Sim. Mais uma vez. Eu vou arredondando até encostar todas as minhas costas no chão, toda a região. Ponho o apoio dos pés no chão. Vou fazer como se eu estivesse sentada no sofá, assistindo TV. Coloco minha perna, meu pé direito sobre o joelho esquerdo. Vou com as mãos por trás do joelho esquerdo e puxo em direção ao meu peito. Você vai sentir o alongamento bem nessa região. Volto, apoio e troco as pernas. Isso, apoio os meus dois pés no chão. Puxo mais uma vez os dois joelhos em direção ao peito. Levo como se eu quisesse encostar a testa no joelho. Bem bolinha. Desmonto. Subindo agora, mantenho os pés e a perna travadas e eu vou subindo
até verticalizar novamente a minha coluna. Vamos para o banquinho agora. Vocês conseguiram improvisar um banquinho? Sim. Conseguiu? Bom. Eu vou manter de diagonal, mas vocês podem fazer a melhor forma como achar conveniente aí na sua casa, tá? Só para o vídeo ficar melhor. Mas mantendo aquele alinhamento, né? Da proposta de que esses dois ossinhos que eu consigo sentir na lateral aqui do meu corpo, que eles estão na mesma direção e abertura, mantendo o meu joelho e os meus pés juntos, eu vou partir dessa postura e trazer uma das pernas um pouco mais para a lateral. Mas eu vou manter a direção do meu peito como se eu estivesse de frente, ó. Eu só abri uma perna, mas toda o meu umbigo, o meu peito, tá como se eu estivesse naquela postura inicial. A gente está fazendo isso para ter uma maior mobilidade, porque a gente vai isolar, para tentar isolar o movimento na perna que a gente está mantendo de frente, tá? Um pouco parecida com a proposta que a gente fez na aula anterior, que é de pressionar e empurrar o chão, eu vou repetir esse exercício, agora sentada no banquinho, e ainda pensando naquela ativação de glúteos que puxa para os internos, tá? Então eu vou pressionar o chão com os meus pés, ativar o glúteo e fazer a torção para ativar a minha região interna. Sustento, eu ainda estou pressionando. Sustento essa pressão e solto. Eu vou ter um relaxamento quando eu solto. Pressiono mais uma vez, sustento a pressão e solto. Lembrando que é importante que o joelho não dance, né? Eu não faço a pressão trazendo o joelho para dentro e nem mais para fora. Eu mantenho ele direcionado aos meus pés. E volto. Se vocês perceberem, eu pelo menos consigo perceber com o meu banquinho, e às vezes vocês podem até estar vendo aqui, que quando eu pressiono, eu tenho uma tendência, pelas leis da física e da biomecânica, a empurrar e a trazer o meu corpo mais para trás, certo? A gente vai fazer uma proposta agora um pouco diferente, que é ao invés de pressionar o pé, eu vou fazer uma ventosa. Sabe a ventosa daqueles bichinhos de pelúcia que a gente normalmente colocava, né, na década de 90 nos carros, no vidro, ou então que até hoje a gente usa para alguns elementos para pendurar, aquelas ventosinhas, né? Hoje em dia a gente usa muito também no celular, quando a gente quer pôr no carro. É essa a ideia, né, de você ter algo que você chupa e aquilo pressiona, ele faz uma pressão que prende aquela estrutura fixa. Pensando lá, lembra do nosso triângulo de sustentação do pé? Eu tenho o metatarso, o calcanhar e a lateral, que são as minhas bordas. Pensando que o meu metatarso e o meu calcanhar são as estruturas da ventosa que não descolam do vidro. E que o meu arco do pé é aquela parte que dá aquela puxadinha, que faz aquele vácuozinho. Eu vou fazer esse movimento, fazendo essa analogia com a ventosa, com o meu pé. Ó, tô reta. E aí eu vou pressionar, sem tirar o meu metatarso e o meu calcanhar do chão.
relaxa. Vamos repetir. Pressiona. O arco do pé, ele vai ficar um pouco mais evidente. Relaxa. Pressiona. Relaxa. Ventosa. Relaxa. Ventosa. Relaxa. É um movimento bem sutil. Se você observar no meu pé, ó, é muito sutil. E como que a minha perna reage a isso? Da mesma forma, e um pouco diferente até, da estrutura de pressionar, eu vou ter uma ativação do glúteo e da musculatura interna. Então, eu faço a ventosa e eu vou sentir lá glúteo e musculatura interna fazendo a puxada em espiral e ativando. Só que se eu continuar a fazer a ventosa e relaxar, fazer a ventosa e relaxar, eu vou perceber que ao invés de ir para trás, como na pressão, eu vou para cima. O meu deslocamento corporal, ao invés de ser para trás, ter esse vetor aqui, ele faz esse. Que é o que a gente chama de um circuito que vai do pé até o topo da cabeça ou das mãos, se minha mão estiver para cima. E não para trás. O que isso gera no corpo? Ele gera uma outra qualidade, que é diferente. Ambos ativam a musculatura, só que com qualidades diferentes. Usando agora essa proposta da ventosa e de ativação do meu glúteo e do meu interno pela ventosa, que leva o meu corpo para cima, nesse para cima eu vou debruçar sobre a região do meu quadril. E aí, quando eu debruço, tendo esse movimento para cima, eu exerço uma liberação maior da minha articulação do quadril, do que eu só fazer isso. Aqui, muito pelo contrário, eu tendo a pressionar a articulação uma contra a outra, né? No caso da cabeça da coxa femoral, né? Da cabeça do fêmur com aquela entrada, que ele se encaixa. Se eu não faço esse distanciamento, eu fricciono as estruturas. Com essa volta e esse pensamento de ir para cima pela ventosa, que organiza a minha musculatura, eu libero um espaço para que a articulação deite melhor. A gente deita com o pé deita com o peito sobre a articulação. Vai voltando, ó. Eu faço a ventosa, venho para cima e levo o meu peito sobre o joelho. E aí volto. Vamos fazer mais uma vez a pressão para sentir essa diferença? Ao invés de fazer a ventosa, pressiona. Tô indo lá para trás. Certo? Deu para entender? Vamos antes de ir pro outro lado, pra gente mobilizar a estrutura do meu, por caso, lado direito, vamos ficar em pé, só pra gente sentir mesmo esse autocontato com o seu próprio corpo. Eu tô sentindo, por exemplo, que o lado que eu mobilizei, ele já tem a tendência a se organizar, ativando mais a musculatura interna. A minha ventosa do pé, eu tô me sentindo até meio bamba de um lado, porque a minha ventosa do pé parece que já tá querendo se ativar mais do que o outro lado. Se eu olhar, não sei se eu tô olhando certo no vídeo, mas parece até que essa perna tá um pouco mais fina do que essa. Porque a gente organiza essa musculatura de uma maneira diferente. Então, é buscando essa organização de toda a estrutura da perna que a gente está buscando.
Vamos então ativar agora o lado que a gente não trabalhou até então. Puxar mais pra cá. Então, de novo, eu primeiro vou para a posição inicial, me organizo, pensando e observando se a abertura da minha perna é condizente com o tamanho do meu quadril. Puxo, mas mantendo o meu peito em direção ao alinhamento inicial. Vou para o pressionar primeiro. Eu pressiono, ativando a musculatura do glúteo interno. E volto e relaxo. Vamos repetir umas 4 vezes. 3 e relaxo. 4 e relaxo. Vamos ao contrário agora. Fazendo ventosa, que não é o contrário, né? Vamos no outro. Fazendo a ventosa. Eu faço a ventosa, puxo o glúteo, sem ainda ir para frente. Só a ventosa por enquanto. 4 vezes também. Puxo a ventosa e relaxo. Eu consigo perceber, fazendo, pela ventosa, eu consigo ativar muito mais a minha musculatura interna do que pressionando. Última vez. Não esquece de ativar o glúteo. E relaxa. Agora eu vou ativar e levar o peito para cima e para frente. Volta. É esse deitar. Eu deito em cima da minha articulação. Volto. Mais uma vez. E volto. Isso. Eu vou ficar de frente agora. A proposta, a gente estava trabalhando aqui, né? Na abertura do meu quadril, na direção, fazendo a abertura do meu joelho. Eu vou extrapolar com um passinho para cada lado, tá? A gente vai pela ventosa, estrutura da ventosa ainda, a ação da ventosa, fazer com que abra a minha articulação. Eu vou ficar de lado porque eu quero mostrar uma coisa da coluna, tá? Mas você pode ficar aí. Então, ó, tô aqui, abro um pouco mais, uma outra. As minhas costas, a minha coluna, ela tá ereta, vertical, certo? Quando eu faço a ventosa e ativo o glúteo, puxo o interno, eu não tenho alteração de posição da minha coluna. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer para frente, eu vou manter. Então, ventosa. E aí eu abro e ativo. Vocês vão perceber que a perna, o joelho ele vai dar uma leve organizada a partir dessa espiral que está se formando na sua perna. E você vai começar a sentir até uma puxada muscular bem dos seus internos. Eu vou fazer mais 3 vezes esse movimento de soltar, eu relaxo, faço a ventosa, puxo e relaxo. Faço a ventosa e relaxo, a última vez de ventosa e relaxo. Vamos fazer a 4ª vez, só que dessa vez, ó, eu vou fazer uma pressão com o meu braço para entrar o peito. E aí, toma cuidado, porque é uma região e é um movimento
que não é pra fazer uma lordose. Eu vou entrar mesmo, eu vou trazer uma leve inclinação da minha coluna para entrar o peito sobre a perna. Se você fizer lordose, você vai pegar a sua região e vai forçar a estrutura do ilho-psoas ali, do seu ciático, então é bem problemático. Você tem que trazer a estrutura toda da coluna junto com o peito para frente. Numa inclinação. Vai dar uma alongada mais na região do quadril, ao você empurrar com o seu braço os joelhos para fora. Lembrando que, deixa eu ver um pouquinho mais para trás, para mostrar, os meus pés, eles estão voltados para frente. Se ficar muito difícil, dá para dar um quartinho aqui, né? Mas tenta manter, ó, ele olhando lá para frente. E abre. Você pode falar, nossa, mas eu tô forçando meu joelho a abrir além. Se você olhar aqui no vídeo, ele não tá abrindo além, ó. Ele tá exatamente na direção do seu pé. Volta. Agora, eu vou fazer um outro movimento, só que para trás. Tá? A gente vai mobilizar uma outra estrutura agora. Já ativamos nossa região interna da coxa, já ativamos e alongamos um pouco mais a nossa articulação coxo-femoral. Agora eu vou para um movimento que ele é muito sutil, assim como a ventosa, ele é muito sutil. E tanto a ventosa quanto esse movimento de báscula que a gente vai fazer agora, eles são muito conectados com as matrizes afro-brasileiras, principalmente ligadas aos terreiros. Então, quando a gente vê as entidades no corpo dos cavalos, né, dentro dos terreiros de Umbanda, e principalmente nos de Candomblé, quando a gente tem principalmente arquétipos mais ancestrais, como Nanã, como Orixá de Oxalá, a gente tem bem mobilizado essa região posterior, né? Que são as ancas. Eu tô sentada sobre os meus dois isquios. O isquio são esses ossinhos aqui que a gente sente. A gente fica bem verticalizado e ereto numa cadeira, que normalmente a gente fala, nossa, tá doendo minha bunda pra ficar sentado, né? E aí a gente relaxa normalmente, né? A gente vai pro relaxa. Mas aqui eu quero manter a estrutura dos meus isquios e aí eu mantenho a postura ereta. Esse alinhamento verticalizado. Eu vou fazer um pequeno balanço sobre os meus isquios, mas ao invés de ser o relaxamento que a gente tem no dia a dia, em frente à TV, ou comendo, ou conversando com os amigos, eu vou manter como se eu quisesse fixar o restante da minha estrutura da coluna, e isso incluindo até o topo da cabeça, né? Se a gente pensar que o nosso crânio está se acomodando no final aqui ou no começo da nossa cervical, ao invés de eu achatar e relaxar, eu vou manter essa estrutura e vou fazer um pequeno balanço muito sutil, tentando não alterar todo o restante da minha estrutura. Então eu vou para trás um pouquinho e volto. Puxa e ativa bem a região do abdômen, para não pesar. Lembrando que a gente está trabalhando com uma região bem sensível ao ilho-psoas, ao nervo ciático. Tá dando para entender? Sim. Eu tô fazendo balanço, continua fazendo balanço. Agora, fixa lá.
para trás. O pensamento aqui de organização é como se eu tivesse algo que me puxasse, uma tração, tanto da minha região aqui, ó, dos rins, né? Da região do lateral ao meu sacro e também do meu sacro, como se eu tivesse um peso, como se as mãos fizessem esse movimento. E aí, com isso, automaticamente, eu vou sentir um leve alongamento nessa região aqui, ó. Como se estivesse fazendo esse movimento aqui, ó. Então, volta lá. Sobre os isquios, postura ereta, pequena báscula e sente como se abrisse. É esse movimento assim, ó. Como se suas costas fizessem isso. Ela tá alargando as ancas. E aí parou. Então, eu não tô fazendo uma curvatura da minha coluna, eu não tô fazendo isso com a minha coluna. Eu tô mobilizando uma região bem específica. E aí não tem, de fato, uma grande curvatura da coluna, mas sim um pequeno movimento no sacro. É mais na região sacral mesmo, que a gente quase não pensa que o nosso sacro pode ter uma mobilização, né? A gente esquece dele na maioria das vezes. E isso, nas manifestações populares, a gente vê que é realmente justamente ao contrário. A gente tem corporalidades muito tracionadas, quer dizer, que tem um peso, uma tração em direção ao chão, né? Vou puxar meu banquinho para trás, mas mantém-se ainda aí no seu banquinho, na mesma abertura, e agora eu vou descolar a minha bunda lá do meu banquinho e vou para cócoras. Eu saí do banco. Se tiver muito difícil, mantém mais para cima. Ou abre os pés. Mas sempre buscando manter os meus dois pés olhando lá para frente. Famoso cagar no mato. Famoso cagar no mato, famoso cocorinha. O microfone tá aberto. Pode deixar aberto, Edson, sem problema. Ó, aqui eu vou pensar naquele mesmo exercício de entrar com o meu peito. E aí eu vou empurrar com o meu cotovelo o meu joelho, entrando toda essa estrutura e peito. Vou ficar de lado para você ver. Eu tô aqui, né? Eu vou alongar. Ao invés de fazer a curvatura na coluna, eu vou tentar manter a estrutura alinhada. Puxa o abdômen para não pesar tanto sobre ele. E ao invés agora de pensar nessa inclinação, eu vou tentar manter a estrutura, mas ir alinhando, ao invés de ficar assim, buscando esse alinhamento cada vez mais vertical. Esse é o alcance que a gente quer ter, né? De ter essa abertura que é tanto de quadril, essa entrada de quadril e de abrir o peito. E volta. Dá uma sentadinha. Porque cansa, né? Cansa aqui. Cansa o quadril. Põe as pernas lá pra frente. Dá uma balançada. E vamos voltar. Se quiser ir pro banquinho, para ajudar a sair da posição, pode voltar pro banquinho. Então, organizo, abro
sai. Vou virar para vocês verem. A gente foi com o peito para frente. Agora eu vou fazer a báscula indo pro chão. É como se eu quisesse encostar os isquios lá no chão, que é bem típico de algumas mulheres das comunidades indígenas, elas ficarem tanto nessa posição, que os isquios, eles vão cada vez mais encostando no chão. A gente acha às vezes que elas estão sentadas no chão, mas não, é um prolongamento dessa região sacral, esse alongamento que a gente estava fazendo, né, dessa região, elas chegam a expandir tanto que encosta os isquios no chão. Então, ao invés agora de entrar peito e mexer com a estrutura do quadril, eu estou fazendo um alongamento entre as minhas vértebras. Relaxa de novo, para não pegar. Vai pegar, vocês vão sentir talvez um pouquinho de dor. Mas é normal. Afinal de contas, a gente não fica de cócoras o dia inteiro, como algumas pessoas ficam. É a nossa busca aqui, né? Relaxa, balança a perna de um lado para o outro. E a gente vai ficar em pé. Antes de encerrar a aula, eu quero introduzir algumas mobilidades da região da bacia, tá? Tem uma parede próxima, vazia, vai até ela, e aí, vou aqui, você vai encostar as costas na parede, vai pôr as suas pernas um pouco para frente, como se você estivesse sentado naqueles bancões de bancada, que são mais altos. Você não está sentado na cadeira, mas você está com uma angulação de 25, 10 graus só no joelho. Ao invés de... pode abrir as suas pernas um pouquinho além do que... Vou trocando de parede. Do que só a direção do meu quadril, tá? Pode abrir um pouquinho além. E aí eu vou dar um passo para frente, mas é como se eu saísse da parede, mas mantivesse sentada no banco de bancada. Os meus joelhos, eles estão flexionados, fletidos, um pouco além, não muito, da minha estrutura e direção do quadril. Se eu tivesse mais, seria aqui, que também posso ficar, mas a gente vai propor como a gente vai tentar ampliar um pouco o movimento. Eu vou abrir a minha base e eu vou manter o joelho dobrado e a minha coluna reta, como se eu estivesse ainda encostada na parede. Essa é a postura básica para a gente estar trabalhando todo tipo de movimento. Raramente a gente vê nas manifestações populares o joelho esticado. Sempre tá com o joelho dobrado, né? Com os joelhos flexionados. Para subir uma ladeira, o melhor jeito de você subir uma ladeira no dia a dia é com o joelho flexionado, né? Se a gente vê aqueles senhorzinhos nos interiores, eles são bem flexionados, né? Com o quadril pesado. Isso é uma estrutura que é da corporalidade das pessoas que brincam as manifestações populares, né? Então a gente não pode indissociar isso do cotidiano deles. Então, sempre mantendo meus joelhos flexionados. E aí, ativada a minha musculatura interna para não fazer isso com o joelho e o meu arco do pé também não se perder. Puxa a ventosa,
Ativa glúteo, ativa interno, mantém lá. E aí, vamos fazer alguns movimentos só com o quadril e bacia. Bem pra frente, projetando a sua pubis pra parede. E aí agora, ó, projetando lá pra trás. Vamos fazer esse balanço. Frente, trás. Não deixe os joelhos dançarem quando vier pra frente. Mantém eles, ó. Eu abro aquele alongamento de quadril, de manter a musculatura interna e não cair o joelho. Vamos pra lateral. Eu vou mandar toda a minha região da bacia para lateral. E ó, eu não tô dançando com o meu joelho, eu tô lá fixa. Vai dar até um alongamento aqui, ó. Quando eu puxo, por exemplo, pro meu lado direito, eu vou alongar a estrutura do meu lado esquerdo e ao contrário. Vamos fazer um círculo completo? Eu passo tanto pela frente com a minha pubis, lado, trás, pro outro lado. No caso, eu tô mobilizando toda a minha região da bacia, incluindo até um pouco de cintura, certo? Que é diferente, por exemplo, de eu mobilizar somente o meu quadril. Diferença de quadril e bacia. Porque o quadril, ele é a região bem da articulação mesmo. Essa região aqui, ó, não é quadril. Quadril é bem a nossa articulação. A coxa femoral é o quadril. A região que envolve quadril, órgãos internos aqui, né? No meu caso, o útero, o meu sacro, cristas, que são esses dois ossinhos, os iscos, isso tudo é a região da bacia. Então, uma coisa é eu levar toda a minha região da bacia para a lateral e outra coisa, só o quadril. Então, vamos diferenciar quadril, bacia como um todo. Tanto para trás agora, só quadril e bacia como um todo. Eu chego até envolver o meu pé, borda metatarso e calcanhar nesse movimento. Giro mais no quadril e giro da bacia. Vai para um lado e vai para o outro. Volta para o meio. Para finalizar a aula, vamos fazer um alongamento, tá? Porque a gente mobilizou já bastante essa região. Não quero forçar um pouco mais, não quero forçar mais. A gente vai evoluindo nas próximas aulas, tá? Então, ó, deixa o joelho levemente flexionado, a sua coluna ereta, vai a cabeça em direção ao peito, descansa, como se você estivesse soltando cada uma das regiões da coluna. Se não conseguir encostar a mão no chão, para onde conseguir. Sem forçar, é um alongamento por relaxamento e não por oposição nesse momento. A gente pode falar sobre essa diferença depois. Bem relaxamento, se quiser pode abraçar as mãos para ter mais a sensação do soltar.
minhas pernas como se eu tivesse sentado na bancada. E aí eu só desenrolo a minha coluna. Vou repetir, cabeça. Puxo para cócoras, sentando. Não é para ficar na cócoras não, pode sentar. E vou lá para trás. Abraço. Dá uma balançadinha, ó, de um lado para o outro. Fazendo uma massagem nas costas. Fixa. E agora, ao invés de balançar, eu só vou com as minhas mãos, ó, fazer um círculo. Como se eu desenhasse um círculo com o meu joelho. Mas deixa as suas pernas relaxadas e é a sua mão quem conduz o movimento. Faz um círculo, desenha um círculo com o joelho lá no teto, conduzido pela mão. E agora só numa linha para direção ao peito e direção ao pé. Peito, pé. Isso. Apoia os dois pés no chão. Solta o corpo. Pode vir para a lateral para poder levantar. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos.